Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Na aula anterior foi abordado aí a questão da dificuldade de aprendizagem, né? A diferença aí de forma bem tranquila, assim, para se saber logo inicialmente a diferença entre dificuldade e transtorno, certo? E mais ou menos como é que conseguimos identificá-la logo de cara, né? Como a gente consegue ter um olhar mais sensibilizado para estar identificando. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no que é dificuldade de aprendizagem, transtorno e distúrbio de aprendizagem, certo? Antes de mais nada, vamos ver dois conceitos do que é transtorno e do que é distúrbio. Lembra do que eu falei do conceito de dificuldade? Dificuldade é aquilo que atrapalha, né? Que é uma coisa assim, vamos dizer assim, árdua. Qualidade tem qualidade de ser difícil, certo? É chamado de dificuldade. Então a gente já tem a noção do que é dificuldade, já sabe o que significa dificuldade, né? E então a gente já mais ou menos já deve estar bem alinhado aí os conhecimentos em relação à dificuldade. Mas o interessante é que a gente se aprofunda em cada vez mais nesse curso, porque, como eu falei, o intuito mesmo é de passar conhecimento para vocês, né? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional ainda, né? Apenas sou estudante, mas o pouco conhecimento que eu tenho, pode ter certeza que eu faço maior questão de estar compartilhando com aqueles que se interessarem, tá bom? Então vamos ver agora o conceito de transtorno e de distúrbio. Vamos lá. Transtorno. Transtorno significa ato ou efeito de transtornar, situação que causa incômodo, um contratempo. Prestem atenção nesse conceito, certo? Do dicionário. Agora vamos entender o que é distúrbio. Distúrbio, algo que atrapalha, perturbação, defeito, desajuste. Dificuldade é o quê? Algo difícil, árduo, certo? Distúrbio, algo que atrapalha, perturbação, defeito, desajuste. Então, que fique bem claro esses conceitos, porque a gente precisa entender direitinho do que se trata um distúrbio e um transtorno, certo? E também do que se trata a dificuldade, para que a gente venha entender os demais assuntos, tá bom? Agora vamos para uma página aqui que eu encontrei aqui. Não sei se foi essa aqui. Não sei, acho que foi essa aqui mesmo. Ou foi a de cá? Acho que foi essa aqui. Gente, agora eu vou estar compartilhando com vocês uma página da web, certo? Deixa eu ver que nome é. Instância Bela Vista. Não sei. Mas gostei da postagem que eles fizeram. Muito interessante, eu quero estar compartilhando com vocês, até mesmo para que, sei lá, de repente depois vocês queiram ver, né, essa matéria de maneira integral, né, que vocês consigam ler ela depois. É importante vocês saber qual é o site, qual é o assunto, tá bom? Que está sendo falado, que de repente vocês queiram entender um pouco mais e queiram ler depois em outro momento. Então é bom que eu compartilhe com vocês essas descobertas que eu faço viajando pela internet. Gente, não é por nada não, mas eu costumo viajar pela internet, pelo YouTube, por tantas outras plataformas aí. Eu procuro sempre assistir vídeos, ver matérias que verdadeiramente vai me trazer algum tipo de conhecimento, vai acrescentar em algo assim na minha vida. Claro que eu tenho meus momentos de distração, de lazer, certo? Onde eu vejo bobagem para dar risada e tal. Mas eu sempre procuro me controlar quanto a isso, para que eu não fique tanto tempo só me divertindo, né? E esqueça da questão de estar sempre adquirindo conhecimento, né? Porque é uma coisa que eu gosto
desde novinha. Quando eu era criança, compartilhar aqui rapidinho, vai ser rápido, viu, gente? Quando eu era criança, eu tinha um hábito, naquele tempo já existia televisão. E eu assistia bastante desenho animado, eu sempre fui fanática por desenhos animados. Eu gostei, sempre gostei. Mas nos momentos que não tinha desenho animado, porque não era o tempo todo que tinha, né? Quem lembra dessa época aí da década de 90, acho que dá pra recordar aí que nesse tempo era assim. E aí nem sempre tinha desenho animado. Então os momentos que não tinha como eu assistir os desenhos animados, ou não tinha como eu brincar, né? E no outro momento de lazer que eu tinha era pegar revistas e livros que tinha na minha casa mesmo. Até mesmo da escola, livros da escola que a gente ganhava, que eu estudava em escola pública. E aí eu pegava esses livros e começava a ler um monte de coisa que eu achava interessante, eu começava a ler. Gente, mas eu era apaixonada. Toda vez que eu lia uma história, um livro, alguma coisa, eu viajava no mundo daquela. Eu começava a ler um horário, quando eu ia ver já estava tipo de noite. E eu lá assisti, eu lá vendo, e eu lá viajando, me divertindo, assistindo. Então é uma coisa bem legal, assim, que eu tenho o hábito desde novinha. Hoje eu não leio tanto mais livro físico. Eu leio mais matérias, artigos e livros digitais. Mas ainda assim eu procuro não deixar de ter esse hábito de procurar conhecimento, certo? Mas mudando de assunto, vamos para o que interessa, certo? Vamos entender agora o que é, qual a diferença entre síndrome, transtorno e distúrbio. Vamos entender direitinho, certo? Porque essa aula é bastante importante vocês compreenderem. É comum que síndrome, distúrbios e transtornos sejam tratados como sinônimos. Ou seja, é comum que síndromes, distúrbios e transtornos sejam tratados como algo semelhante, certo? E são empregados erroneamente. Ou seja, às vezes a pessoa percebe que o outro tem algum tipo de dificuldade, vamos dizer assim, uma dificuldade aparente, né? Tipo uma pessoa que aparenta ter um desenvolvimento físico diferente, vamos dizer assim, diferente do dela. Vamos supor que a pessoa nasceu com o braço mirrado, né? Vamos supor que ela nasceu com a pessoa nasceu com o braço mirrado. A outra que não nasceu com o braço mirrado, que talvez não tenha tanto conhecimento do que se trata, do que aconteceu com aquela pessoa para que ela tenha aquele braço daquela maneira, né? Vai falar, não, tá doente, é doente. Ih, tá doente. Ou vai dizer, ih, que nada, aquilo ali é um transtorno, distúrbio que ela teve, ou que ela tem. Já taxar a pessoa, é costume, gente. Infelizmente, da nossa sociedade, já taxar as pessoas com algum tipo de doença, às vezes só porque tá vendo certas coisas, um comportamento diferente da pessoa, já tá, tipo, tratando, já tá, como é que se diz, taxando mesmo aquela pessoa com algum determinado alguma determinada doença, distúrbio, transtorno. E não é bem assim, certo? Mas, mudando de assunto, vamos voltar aqui para o nosso texto, para a gente entender um pouco mais. Apesar de algumas semelhanças, cada um destes problemas tem um conceito com características diferentes. Vamos saber mais sobre a definição de cada um. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aí. O que é síndrome? Síndrome é denominada síndrome a condição clínica caracterizada pela reunião de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, compartilhar com vocês um vídeo explicativo, também mostrando a diferença entre sintomas e sinais, certo? Para que também fique bem claro essas diferenças, tá bom? As síndromes podem ter origens diversas e por isso pode ser difícil fechar um diagnóstico sobre as causas desse quadro vulnerável. Então, assim, as síndromes
ela pode ter origens diversas, como o próprio texto está falando, é verdade. E por isso, às vezes, é difícil você fechar um diagnóstico sobre qual tipo de síndrome que aquela pessoa aparenta ter, através dos sinais e dos sintomas que ela está apresentando. Aqui temos alguns exemplos de síndrome, né? Síndrome de Guillain-Barré, síndrome do pânico, síndrome de Down. A mais conhecida dessas três aqui eu creio que é a síndrome de Down. Vocês já devem ter percebido que indivíduos que possuem síndrome de Down, eles já nascem com essa condição e vocês percebem que ele já tem assim uma característica física muito semelhante, né, e que indica a maior parte das vezes que ele já tem essa síndrome, que a gente já sabe que é causado tal por a causa principal é por conta de um cromossomo a mais, né? Mas de repente ainda não se descobriu se porventura vem a ter outras outras causas que levam ao aparecimento desse cromossomo a mais. Então não se sabe ainda o porquê que aparece esse cromossomo a mais, né? Porque às vezes os pais são biologicamente tranquilos, né? Nunca tiveram síndrome de Down, mas tiveram um filho com síndrome de Down. E, ou seja, não é algo hereditário, né? Indivíduos que nascem com síndrome de Down, há casos que é geneticamente comprovado, né? Que às vezes os pais possuem síndrome de Down, a probabilidade dos seus filhos nascerem com síndrome de Down é muito grande. Mas eu estou dizendo, há casos em que os pais não apresentem nenhum tipo de síndrome de Down na família, enfim. Mas os filhos podem nascer com síndrome de Down, então não se sabe a causa por que isso acontece. Mas existe a síndrome de Down. Então é importante você entender que a síndrome ela tem essa característica específica, né? Ela tem a síndrome, se eu não me engano, o nome síndrome, ela denomina do grego síndrome, que significa reunião. Então, o significado de síndrome já está falando que é uma reunião de sintomas e sinais muito específicos da síndrome. A síndrome do pânico, ela também tem seus sintomas e sinais muito específicos. As pessoas que apresentarem os sintomas e sinais da síndrome do pânico, logo ela é diagnosticada com a síndrome do pânico. E claro, tem tratamento, tem intervenções que amenizam esses tipos essas síndromes, né? E tudo precisa ser, como eu falo sempre, estou falando sempre aqui, estou batendo sempre nessa tecla, tudo precisa ser avaliado, precisa ser conversado, né? Tudo precisa ser observado da melhor forma possível, para que através das observações, das intervenções, né, consigamos aí não só diagnosticar, como também amenizar, né, a questão das dificuldades que esses indivíduos irão apresentar, né, que eles apresentam na maior parte das vezes. Então, as intervenções, os tratamentos terapêuticos são muito importantes, tá bom? Vamos agora entender o que é distúrbio, viu, gente? Distúrbio é uma alteração nas condições físicas ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de algo em sua rotina e geralmente tem origem de fácil identificação. Essa perturbação pode interromper ou afetar o desenvolvimento neurológico, o hábito alimentar, a interação social e a normalidade física. Os distúrbios que causam atraso à maturação às funções do sistema nervoso central, que é o SNC, geralmente são identificadas na infância e persistem na vida adulta, comprometendo a habilidade intelectual. Então, há distúrbios que comprometem a habilidade intelectual do indivíduo, né, prejudicando aí sua capacidade intelectual, muitas das vezes, né? Outros podem surgir posteriormente e causar perturbação na capacidade
de condução das atividades do dia a dia do indivíduo. Olha só. Então, outros distúrbios podem causar perturbação na capacidade de condução das atividades do dia a dia do indivíduo. Ou seja, às vezes o indivíduo com distúrbio ele vai ter grandes problemas aí para conseguir realizar determinadas atividades do dia a dia. Por exemplo, uma atividade que é comum a nós, seres humanos, né? Que vivemos em sociedade. Vamos supor, escovar os dentes. É um hábito, né? É algo comum que todos realizem o momento de escovação. Porém, vamos supor que o indivíduo que tem algum tipo de distúrbio, depois a gente vai estar explicando quais os distúrbios existentes, os mais conhecidos, certo? A gente também vai conhecer quais os transtornos, mas primeiro é bom que fique bem claro a diferença entre distúrbio, transtorno, síndrome e dificuldade, tá bom? Então, vamos supor que o indivíduo tenha presente algum distúrbio, e aí esse distúrbio vai com certeza causar perturbação, e essa pessoa talvez não consiga, né, fazer a escovação como se deveria. E aí vai precisar de ajuda, certo? E muitas das vezes, a depender das intervenções que é feita com esse indivíduo, ele até consegue com o tempo, né? Porque os tratamentos, gente, ele leva um tempo, ele não é assim do dia para o outro. Os tratamentos com os psicopedagogos, com os fonos, com psiquiatra, com terapeuta ocupacional, tem outros profissionais que podem estar ajudando. São tratamentos demorados, né? Que muitas das vezes a pessoa vai precisar desse tratamento pro resto da vida. Mas tenho certeza que se os profissionais estiverem bastante engajados em ajudar seus pacientes, e os pacientes, assim como também suas famílias, estiverem engajadas na melhora das condições daquele indivíduo, com certeza vamos ter ótimos resultados, né? E no dia a dia aí dessas pessoas que apresentarem esses tipos de dificuldades, de transtorno, ou de distúrbio, ou de síndrome, tanto faz. Então, é importante estar sempre com a intenção de ajudar mesmo, tá bom? Então, vocês perceberam que o distúrbio como é que se diz aqui? É uma alteração nas condições físicas ou mentais do indivíduo. Então, vamos supor, o distúrbio, qualquer alteração que houver nas condições físicas ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de algo da sua rotina, como eu acabei de falar, é comum se realizar a escovação, como também é comum vestir roupa, como também é comum pentear cabelo, como também é comum falar, pensar, falar, comer, como é comum também, vamos supor, você interagir bem com determinados tipos de música, né? Então, o distúrbio, quando a pessoa possui algum tipo de distúrbio, as alterações, né, nas condições que esse indivíduo apresentar, física ou mental, vai gerar sintomas ou sinais, certo? Ou sintomas ou sinais de que esse indivíduo tenha distúrbio. Deixa eu dar um exemplo mais claro para poder ficar melhor identificado aí. Deixa eu me consertar aqui. Vamos lá. Vamos supor que o indivíduo tem distúrbio tal. Daqui a pouco a gente vai entender quais os distúrbios existentes, os mais comuns. Vamos supor que ele tem algum distúrbio, já tem um diagnóstico e tal, está sendo feita intervenção. E aí, fizeram diversos exames, análises, observações, perceberam que determinada parte do corpo, vamos dar exemplo aí, o intestino. Muitos cientistas consideram o intestino humano como o segundo cérebro do corpo humano, certo? Eu não sei ainda o porquê, mas muitos consideram o intestino como o segundo cérebro do corpo humano. Porque quando o intestino não vai bem, boa parte
do restante do nosso corpo também não vai bem. Então, o intestino ele precisa estar funcionando muito bem, assim também como o nosso cérebro. Então, se a pessoa apresenta um distúrbio no intestino, seja quais forem esse distúrbio, né? Se bem que o nosso distúrbio aqui que a gente vai estar falando são distúrbios relacionados à aprendizagem, mas vamos mudar um pouquinho para a gente poder entender melhor. Vamos supor que a pessoa tem esse distúrbio no intestino e as situações de evacuações e dentre outras coisas relacionadas à capacidade, né, do nosso intestino de absorver os nutrientes dos alimentos, vamos supor que esteja comprometido e não esteja funcionando, o trânsito intestinal esteja com deficiência por conta desse distúrbio. Sei lá, uma má formação, né? Vai ser percebido nos exames. Uma má formação desse intestino, ou o esfíncter não tá fora do lugar, pode ser qualquer distúrbio. E aí, o que acontece? Isso vai afetar a rotina, né, dessa pessoa, dessa criança, desse indivíduo. Vai afetar a rotina, vai afetar o dia a dia, vai afetar nas atividades diárias. Então, distúrbio é isso, gente. É tudo que perturba, afeta o funcionamento da rotina, né? E esse distúrbio geralmente é mais fácil de ser identificado. Através dos exames, das análises, é mais fácil de ser identificado. Porque é tipo, a maior parte das vezes é porque o indivíduo já nasceu com aquela condição, com aquele distúrbio. Então, depois do diagnóstico, a gente vai entender se ele já nasceu com esse distúrbio ou se ocorreu devido a algum acidente, né? Ou devido a outras situações que levou a esse distúrbio. Então, o distúrbio ele é mais fácil de ser identificado, certo? E lembrando que ele é uma alteração nas condições físicas, mas também pode ser também uma alteração nas condições mentais, ou seja, o neurocientista, o neurologista, neuropediatra, o neuro, ao fazer todos os exames da cabeça, ele vai observar o tamanho, ele vai observar estruturas no nosso cérebro, ele vai dividir, né, depois no exame, o nosso cérebro ao meio e vai ver se todas as partes do nosso cérebro tá no seu lugarzinho como deveria, se as conexões neurais estão muito bem feitas, porque caso essas conexões, né, que são responsáveis pela nossa aprendizagem, tenha alguma alteração, né, tipo os neurônios não estão passando as mensagens como se deveria, as reações, as comunicações as comunicações químicas ou elétricas entre os neurônios não está acontecendo, ou seja, as sinapses não estão ocorrendo com tanta frequência, ou seja, o indivíduo não está aprendendo, né? Porque quando não ocorre a sinapse, significa dizer que não está havendo a aprendizagem, como se deveria. Então, tudo isso vai ser observado, vamos supor, pelo neurologista, pelo neurocirurgião, pelo neuro. Vai ser avaliado, vai ser visto, e aí, ou seja, vai ser depois, quem sabe, detectado um distúrbio. Gente, me perdoe. Perdão, gente, perdão. Mas essa aula não pode parar aqui, tem que continuar, certo? Então, essa condição, essa alteração vai ser identificada e nisso vai ser detectado qual é o tipo de distúrbio, de disfunção. Né? Distúrbio tem a ver com disfunção, né? Não está funcionando como deveria, certo? Que fique bem claro isso. Então, por isso, pode ser detectado algum tipo de distúrbio. Mas tudo isso só depois de muitos exames e avaliações, tá? Agora que vamos ver aqui o que é transtorno, gente. Transtorno.
A definição de transtorno parte do significado do verbo de origem transtornar, que refere-se à inversão da ordem regular ou natural das coisas, tratando de maneira mais específica com relação à saúde psiquiátrica. O transtorno pode ser conceituado como a perturbação da ordem mental devido à falha na estimulação da parte frontal do cérebro. Os transtornos afetam as relações interpessoais do indivíduo, causando como sofrimento, confusão de personalidade, sentimento e capacidade. Não sei se vocês conseguiram identificar aí, mas o transtorno, diferente do distúrbio, ele é mais difícil de ser identificado. Por quê? Depois das análises, depois das observações, depois dos exames que forem feitos com essa criança, com esse indivíduo, vai perceber que está tudo funcionando aparentemente, fisicamente, muito bem. Porém, aparentemente está tudo muito bem. Não se tem sinais aparentes. Mas a gente está vendo que aquela criança não está aprendendo como seria o ideal, para ela, para a idade dela, não sei. E mesmo depois de tantas observações, depois de avaliações com seus pais, vamos supor que está tudo tranquilo, ela tem em seu entorno um vínculo legal com seus pais, com seus professores, com seus colegas, E depois fez exames e mesmo assim não conseguiram identificar o que está acontecendo, que essa criança não está conseguindo aprender. Aí a gente começa a pensar na possibilidade de um transtorno, porque aparentemente está tudo bem, entendeu? Foram feitos exames, foram analisados esses exames, perceberam que os sistemas físicos dela tá funcionando como deveria, mas ela ainda assim não está conseguindo aprender determinado assunto, determinada coisa, ela não está conseguindo aprender, e aí o que acontece? Aí já começa a se pensar na possibilidade de um transtorno, porque o transtorno ele transtorna a inversão da ordem regular ou natural das coisas. É normal que a gente tenha uma comunicação visual com outras pessoas, ou seja, quando a gente se comunica com outras pessoas, é normal que a gente olhe nos olhos, É normal que a gente demonstre carinho, ou é normal também que a gente fique um pouco mais tímido. É normal, gente, não tô dizendo assim, normal no sentido que a pessoa que passe por transtorno é anormal, não, gente. Tem que fique claro isso. Eu só tô dizendo assim que é comum que os seres humanos, eles, com base no seu meio social, eles ajam dessa maneira, Se comunique com os olhos, converse de uma maneira mais tranquila quando se conhece o outro, Ou fique um pouco mais tímido, como você não conhece aquela pessoa, e aí fica um pouco mais tímido. Então, gente, são coisas comuns. Eu estou dizendo que é normal por isso, porque são comuns, tá? Que fique claro isso. Então, quando você percebe que os comportamentos da criança não tá, vamos supor assim, como se é esperado, já fizeram análise, já observaram ela, já conversaram com a família, já foram feitos todos os tipos de intervenções possíveis e essa criança ainda assim não está conseguindo aprender, então a gente começa a pensar na possibilidade de transtorno, certo? Então é isso. Então o transtorno ele transtorna a inversão regular das coisas. Ele geralmente está mais relacionado com a questão da saúde psiquiátrica, Ou seja, o estudo da mente, que é um estudo um pouco mais complexo ainda do que a gente está abordando aqui neste curso. E tudo precisa ser avaliado com muita calma e paciência. Não se vai chegar a um diagnóstico de um dia para o outro,
Não se vai receber uma criança hoje, né, em um consultório, em uma escola, numa instituição, e amanhã ou semana que vem você já tem um diagnóstico do que está acontecendo com ele. Então, tudo precisa ser trabalhado com calma, tá certo? E aqui, que você percebe que o transtorno ele afeta as relações interpessoais do indivíduo, causando sofrimento. Os transtornos são classificados em tipos e estão relacionados à alimentação, emocional, personalidade e movimento do ser humano. Olhe só os transtornos mais comuns, né, que afetam sim na aprendizagem humana. Afetam no nosso dia a dia, afetam não só aqueles que sofrem desses transtornos, mas também afetam aqueles que convivem com pessoas que porventura tenham esses transtornos. Então, é por isso que é necessário aprender, conhecer, porque eu acredito, gente, que o conhecimento ele liberta. Sem querer abordar a questão da religião, mas como eu sou cristã e creio na palavra de Deus, existe uma palavra muito interessante que inclusive o nosso presidente ele sempre fala, em João, tá em João, que diz assim: o meu povo perece por não ter sabedoria. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, esse conhecimento que é falado na Bíblia, ele trazendo cá para nosso dia a dia, ele verdadeiramente ele liberta. Então, à medida que a pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo com o outro, e à medida que ela vai aprendendo sobre o que pode estar acontecendo com o outro, que ela vai tendo mais conhecimento, vai se aprofundando o que pode estar acontecendo com aquele indivíduo que está próximo a ela vai ter uma visão totalmente diferente, ou seja, ela vai ser liberta daquele pensamento fechado. Então ela vai passar a ter mais entendimento, né? Vai ter um comportamento, uma disposição em aprender e entender, conhecer melhor o outro e até mesmo ajudar da melhor forma possível. Então é importante aqueles que convivem com pessoas que têm algum tipo de transtorno, que têm algum tipo de dificuldade ou que têm algum tipo de distúrbio ou síndrome, tanto faz. É importante conhecer, é importante estar sempre aprendendo, certo? Porque quanto mais a gente se aprende, quanto mais se aprende, mais se conhece, tá bom? Gente, então, nos próximos vídeos, a gente vai agora abordar a diferença entre sinais e sintomas e também a gente vai começar a falar desses transtornos existentes, né? O TOC, TDAH, a gente vai falar do transtorno de ansiedade, a gente vai falar de vários tipos de transtorno, como também a gente vai falar das síndromes um pouquinho, né? A gente vai falar também dos distúrbios existentes, a gente vai falar sobre cada um deles e vai especificar as características de cada um deles. Espero que vocês estejam gostando, né? Mais uma vez, perdão se falei algo aqui que não foi de acordo, certo? E mais uma vez, conto com a ajuda de vocês para deixarem seus comentários, tá bom? Sugestão, elogio, crítica, não importa. O importante é que vocês interajam de alguma forma, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Até mais.